Salve, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, aqui Marcos Venâncio mais uma vez com vocês. Queridos, olha só, existem alguns assuntos que são extremamente difíceis de se falar aqui na plataforma do YouTube, porque eles não permitem. Se você falar certas palavras, o seu vídeo ele é derrubado. Algumas pessoas que são monetizadas perdem a monetização, não é o meu caso, mas pode ter também o vídeo retirado. Então, o assunto que nós vamos tratar hoje aqui, ele é um desses assuntos, tá? E eu não vou de forma nenhuma falar essa palavra, mas vocês vão entender. Eu vou usar termos que vai levar vocês ao entendimento do que eu estou falando. Existe algo que a nossa sociedade, não só a nossa sociedade brasileira, mas no mundo todo, se discute muito. É um tema que está mexendo com a sociedade a nível mundial, tá bom? Então, um desses assuntos, esse que nós vamos falar, é justamente sobre aquele onde as mamães retiram, né, de dentro de si as suas crianças. Interromper a sua gravidez. Vamos falar dessa forma, tá bom? Então esse é um assunto que por si só já nos deixa com uma pulga atrás da orelha. Por que esse assunto não pode ser falado? Porque existe uma agenda que está sendo implantada no mundo todo para que seja aprovado esse ato de se retirar a criança do ventre de suas mães. Tá? O movimento ele é muito forte nesse sentido. Então o que acontece é que as pessoas, a grande maioria da população mundial, no nosso Brasil, cerca de 70% da nossa população, por exemplo, ela é contra isso. Então o próprio YouTube, ele seria, como é que a gente pode dizer, um meio onde as pessoas iriam contra isso. Então por isso eles impedem de toda maneira que esse assunto seja dialogado, porque se houverem pessoas falando contra isso, ficaria cada vez mais difícil se implantar esse tipo de procedimento, ou melhor, legalizar esse tipo de procedimento. A grande realidade é que a sociedade como um todo, né, no mundo, o homem ele está tentando cada vez mais, ele vai se afastando cada vez mais de Deus e ele vai tentando cada vez mais derrubar todos esses conceitos morais que nós temos como cristãos. E esse procedimento, este ato é algo tão abominável que, muito embora você não vai ver na palavra de Deus dizendo que esse procedimento ele é errado, mas você não vê Deus dizendo que é certo. Mas acontece, queridos irmãos, que nós somos atingidos pela graça de Deus. Nós, quando cremos no Senhor, somos atingidos por sua graça que habita em nós, que fala no nosso coração e que nos dá a entender o que é o certo, o que é o errado. Ao imaginar uma criança no ventre de sua mãe, sendo dilacerada, sendo cortada em pedaços, para depois dizer que aquilo foi feito em benefício da mulher, porque a mulher é dona do seu corpo, isso me parece muito chocante. Nós, como os cristãos, entendemos que a vida ela ocorre a partir da sua concepção, porque isso é um ensinamento da própria igreja. A vida ela começa no momento ali da fecundação. Ali já tem um ser que começa a se formar, que é algo para nós, algo divino, uma realização de Deus para que o ser humano ele exista. Já no livro de Jeremias, capítulo 1, no versículo 5, ele vai nos dizer, Deus vai falar para Jeremias que já o conhecia já no ventre de sua mãe.
quando ele foi, antes mesmo dele ser formado, Deus disse que já o havia constituído um profeta. Então você veja que, embora a palavra não fale expressamente, ela nos dá todo o sentido, ela nos dá todo o entendimento de que, irmãos, às vezes eu vou ter que dar uma paradinha, cortar, porque alguns veículos passam por aqui, tá bom? Então, se você vê o corte no vídeo, é justamente por causa do barulho. Então, a palavra de Deus nos dá esse entendimento que Deus já nos formou, nos teceu, e a palavra que ele usa é essa, nos teceu no seio materno. Ele teceu Jeremias no seio materno e o constituiu. Deus já nos conhece lá no momento em que nós somos, muito antes disso. Antes disso, antes de nos criar, ele já nos designou para o que nós devemos ser, e depois disso, já no seio materno, em cada momento que nós nos encontramos nas entranhas de nossas mães, Deus já nos conhece. E é isso que ele fala também no Salmo 39, que ali ele nos conhece. Na Bíblia Ave Maria é o Salmo 38, versículo 15, que ali ele já nos conhece, lá dentro da entranha de nossa mãe. Então nós, como cristãos, não podemos de forma nenhuma aceitar esse tipo de procedimento. Mas o mundo, ele está caminhando. Ele está caminhando para isso. E é um procedimento que ele é realizado com requintes de crueldade contra um ser inofensivo que não consegue de forma nenhuma se defender. Então nós cristãos devemos sempre nos posicionar contra essa prática abominável que é assassinar as nossas crianças no seio de suas mães. Entenda vocês, isso é tão hediondo que nem mesmo os crimes considerados hediondos chegam tão perto de tamanha crueldade que se realiza quando se pratica esse tipo de evento, esse tipo de ato. É difícil especificar, queridos irmãos, quantos abortos são realizados. Falei a palavra, né? Então, é difícil, queridos irmãos, especificar quantos são realizados durante o ano em todo o mundo. Mas para você ter uma ideia, em 2021, em janeiro de 2021, chegou-se à conclusão de que 2.038.000 pessoas, são dados da OMS, morreram de Covid. E naquele mês, isso em todo o período da Covid, até janeiro de 2021. E somente no mês de janeiro de 2021, 3 milhões de abortos foram realizados. Então, se você colocar num período de um ano, ou seja, de 12 meses, você vai ter 36 milhões de abortos realizados no mundo. Você tem ideia da atrocidade, do genocídio de crianças que ocorrem no mundo? Você tem ideia? A Argentina, o mundo todo, ele está caminhando para isso. Principalmente, queridos irmãos, os países com tendências esquerdas, com tendências socialistas, com tendências comunistas. Na Argentina, de Alberto Fernandes, foi aprovado em dezembro de 2020. A partir de 12 meses de gestação, 3 meses, pode ser realizado um aborto com a vontade da mãe. Na Colômbia, no mês de setembro de 2021, na Colômbia, no mês de setembro de 2021, também foi aprovado, foi discriminado o aborto, estabelecendo que até os 6 meses de idade uma criança pode ser abortada. 6 meses de idade. Na Colômbia. Para você ter ideia, no México, do senhor André Manuel López,
também país de esquerda, o aborto ele pode ser realizado, ou seja, criou-se uma jurisprudência onde o aborto não pode ser criminalizado, ou seja, o aborto pode ser realizado a partir de qualquer momento da gravidez, até mesmo ao 9º mês de gravidez. O aborto no Canadá ele é legalizado dessa forma. Até o 9º mês de gravidez pode ser realizado um aborto. Do senhor Justin Trudeau, o primeiro-ministro do Canadá, que investe milhões a favor desse procedimento. São todos governos de esquerda. Bom, no Brasil, agora o que nós temos é uma tendência a seguir também. Essa tendência o Brasil já está começando a se manifestar. Vimos que na eleição de 2022, o atual presidente que ganhou as eleições, ele se manifestou a favor, disse que a mulher pobre no Brasil, ela vai fazer um aborto inserindo uma agulha de tricô na sua vagina, enquanto uma mulher rica brasileira vai realizar esse procedimento em Paris. Então ele se mostrou completamente a favor desse procedimento. Porém, depois mudou o discurso dizendo que não, quando percebeu que a maioria da população brasileira é contra esse procedimento. Para não perder a eleição, voltou atrás. Mas agora, mais recentemente, o que nós temos é que a sua ministra da Saúde, a senhora Nice Trindade, já se manifestou que vai caminhar nesse sentido. Ela é uma socióloga, nem da saúde ela é, e já disse que vai caminhar no sentido da aprovação do aborto, porque o aborto é um problema de saúde pública. E mesma coisa, a ministra das Mulheres, a senhora Aparecida Gonçalves, falou a mesma coisa, que vai trabalhar, vai empenhar todos os seus esforços para que isso seja realizado, para que seja dado à mulher o direito de fazer um aborto. Ou seja, a mulher, e nunca a criança. Parece que não existe ninguém ali. Irmãos, entendam uma coisa, a pauta do aborto, e eu estou aqui falando a palavra, mas essa prática, a pauta para essa prática não é uma pauta da mulher. Eles falam a mulher, mas não é da mulher. É uma pauta feminista, é uma pauta do movimento feminista que quer inserir isso a todo custo. E eles têm vozes. E agora dentro do nosso governo, há um tempo atrás, isso conseguia ser travado porque o governo anterior era contra, mas agora todo um caminho já foi aberto a partir de agora com o novo governo, com a nova ministra da Saúde, a socióloga, e a ministra das Mulheres, que estão trabalhando fortemente para poder aprovar esse tipo de procedimento no Brasil. E não pense, queridos irmãos, que é impossível. Marcos, mas o nosso Congresso, a maioria foi de conservadores. Isso não significa nada. O poder, o governo federal, o executivo está com o dinheiro nas mãos. Então muitos deles vão se vender, não tenha dúvida disso. E se eles não conseguirem pela via do Congresso, saiba que na Colômbia, no México e no Canadá foi realizada a descriminalização por um procedimento, por um ato do Poder Judiciário da Suprema Corte. Ou você acha que a Suprema Corte do Brasil não está empenhada em realizar essa aprovação? Está muito empenhada ideologicamente em realizar essa aprovação. Entende? Então é muito possível que isso também venha a acontecer no Brasil, e eu não duvido não tenho nenhuma dúvida de que isso realmente possa acontecer aqui no Brasil. Vou falar agora para vocês de alguns métodos, queridos, que são realizados para tirar a criança do ventre de suas mães.
Um dos métodos utilizados é a aspiração. A criança ela é aspirada ali do útero materno. Um instrumento ele é colocado até o útero da mãe e ele vai procurando ali dentro a criança, encontrando-a, ele a aspira. E uma aspiração é algo tão violento, que ele dilacera toda a criança e vai tirando tudo dela, que vai passando para um tubo e descartado. A única coisa que na aspiração não consegue sair é a cabeça da criança, porque ela tem um tamanho que não passa pelo tubo. E para retirar a cabeça da criança do ventre da mãe, eles inserem um alicate que chega até a cabeça e ali eles quebram o crâniozinho daquele serzinho. Quebrado, é feita a aspiração dos ossos e é terminado ali através desse método. Um doutor chamado Bernard Neilson, ele foi diretor de uma clínica, das maiores clínicas de aborto do mundo nos Estados Unidos, e ele disse que chefiou certamente umas cerca de 70 mil abortos durante a sua direção daquela clínica. E certa vez ele foi assistir um desses procedimentos onde estava sendo usado o método da aspiração. O que ele pôde observar ali, queridos, foi que à medida que aquele instrumento entrava no útero procurando a criança, ele percebeu que a criança ela não ficava parada, ela se movimentava, ela tentava fugir do objeto. E ela fugia, ela se virava e ela gritava. E ele via a criança, os olhos esbugalhados, e a boca da criança abria como quem estivesse dando um grito de desespero, pedindo socorro. Ele, quando viu aquilo, ele largou a clínica e nunca mais ele chefiou esse tipo de instituição. E ele fez um documentário que eu vou deixar aqui abaixo, que eu sugiro que você veja, onde ele conta tudo. E ele mostra como é o procedimento de um aborto. Ele mostra como a criança começa a se movimentar, tentando fugir da morte iminente, mas não tem como. E ele mostra a boca da criança abrindo, pedindo socorro. E o seu documentário, por isso que o nome do documentário dele é O Grito Silencioso, porque a criança grita pedindo socorro, mas ninguém consegue ouvir. Eu vou deixar o link aqui, eu sugiro que você assista. Um segundo método é o método de uma injeção. O segundo método é o corte. Um aspirador, um raspador é introduzido no útero, separa a criança e começa a cortá-la. Sabe quando você corta o frango? É assim que a criança no ventre, ela é cortada em pedaços e retirada de lá. Um outro método é a injeção salina com a substância salina. E esse método é tão doloroso que ele é injetado na criança, ele é só feito a partir dos 18 meses de idade, a criança já está grande. Ou seja, dos 4 meses e meio, da metade da gestação para lá, eles aplicam esse veneno na criança para que ela morra. E ela demora cerca de 1 hora para morrer. E agoniza durante 1 hora até morrer. E ela só é expelida do ventre da mãe depois de 24 horas. E aí vem um outro método, quando essa criança já tem mais de 1 quilo, o único procedimento a ser feito é uma cesárea. E na cesárea eles retiram a criança e o doutor Bernard, ele diz que
a criança é retirada e jogada numa lata do lixo, ainda viva, para morrer. Veja o documentário dele e você vai ver a maldade que é. Retirar uma criança é algo abominável, é um assassinato. E nós, como cristãos, não podemos de forma nenhuma aprovar esse tipo de procedimento. Nós temos que nos posicionar contra ele. E você pensa que vai parar por aí? Não para por aí. Saiba você que já existe um movimento, já com muitos apoiadores que querem aprovar o aborto pós-nascimento. Querem aprovar esse procedimento pós-nascimento. A criança nasceu, como eles dizem que a pessoa só se entende como pessoa depois de um certo tempo, ou seja, quando ela nasce, ela ainda não tem ideia de ser uma pessoa. Isso nos dá o direito de tirar a vida dela. Isso nos dá o direito de acabar com a vida dela. Após o nascimento. Olha até aonde vai a maldade do ser humano. Olha, irmãos, isso que acontece é um genocídio. Na realidade, existia um ídolo da antiguidade dos amonitas chamado Moloque, onde as crianças eram dadas, ofertadas para ele em sacrifício. Na realidade, o que acontece hoje no mundo, com 36 milhões de procedimentos sendo realizados, 36 milhões de crianças tendo esse destino cruel, na realidade o que nós estamos fazendo é justamente esse oferecimento ao demônio de extinguir a vida de milhares e milhares de crianças. Como cristãos, nós devemos nos indignar com isso, porque isso é uma oferta ao demônio que se está fazendo nos dias de hoje. Na realidade, a palavra em si, que eu não posso dizer, já falei algumas vezes, mas eu não posso ficar repetindo, ela na realidade é uma forma moderna de se falar dos sacrifícios feitos a Moloque naquela época. Mas irmãos, o que a igreja vai nos dizer a esse respeito? A igreja é a favor ou é contra? O que nos diz o Catecismo da Igreja no seu número 2270? Ele vai dizer: a vida humana deve ser respeitada e protegida de modo absoluto a partir do momento da concepção, desde o primeiro momento de sua existência. A igreja é muito clara que todo ser humano, que toda vida humana deve ser respeitada a partir do momento da sua concepção. E como servos de Deus, como membros desta igreja, nós temos a obrigação de agirmos, pensarmos e aceitarmos esse ensinamento da igreja. Porque eu digo para você, se a igreja estiver errada, nós obedecendo a igreja não temos culpa. Mas se a igreja estiver certa, nós, Deus, obedecendo a igreja, iremos para o inferno. E isso a igreja defende desde o primeiro século. Olha o que ela fala no 2271 do Catecismo. A igreja afirmou desde o século I a malícia moral de todo aborto provocado. E esta doutrina não mudou, continua invariável. O aborto direto, isto é, querido, como fim ou como meio, é gravemente contrário à lei moral.
Então, irmãos, a igreja desde o século I, ela vai contra esse tipo de procedimento. E nós devemos lutar para que isso não venha a acontecer no nosso Brasil. Porque na realidade, o que acontece ali é que você está ferindo o 6º mandamento da lei de Deus. Qual é o 6º mandamento? Não matarás. Quando se realiza esse procedimento, estão estão ferindo este mandamento da lei de Deus, não matarás. Irmãos, então vamos para o tema responsabilidade. De quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade para isso? Quem é o responsável por isso? O que a igreja fala a esse respeito também no Catecismo da Igreja, no seu número 2272? Ele diz: a colaboração formal num constitui falta grave. A igreja pune com a pena canônica da excomunhão este delito contra a vida humana. De quem é a culpa, irmãos? Da mulher, que conscientemente quer fazer esse procedimento. De quem mais? De quem legisla? Os legisladores são responsáveis, sim. Aqueles que criam as leis, os governos, eles que aprovam são responsáveis, sim. Aí você vai dizer: mas Marcos, e aí? Eles são culpados, todos eles serão responsabilizados diante de Deus, sim. Mas, irmãos, entenda comigo aqui uma coisa: quem legisla é alguém que foi escolhido pelo povo, amém? Então, as pessoas que escolheram esses legisladores, esses presidentes, os seus governantes, as pessoas que os escolhem não têm nenhuma responsabilidade? Tem. Quem os escolhe tem responsabilidade pela morte dessas milhares e milhares de crianças. Tem responsabilidade, sim. Desculpe eu estar sendo tão veemente nessas palavras, tão duro. Mas quando nós escolhemos legisladores, governantes, que declaradamente se colocam a favor desse tipo de procedimento, e não é difícil conhecê-los, ainda que eles nem venham a falar que são a favor, porque só em saber que tipo de partido eles pertencem, qual é a sua ideologia, ali nós já sabemos que essas pessoas são a favor desse tipo de procedimento. Portanto, a responsabilidade é também nossa, que votamos. E hoje, se milhões e milhões de crianças morrem no mundo, é porque nós votamos nela. E um dia nós vamos nos encontrar com Deus. E um dia nós vamos nos encontrar com a alma dessas crianças que vão nos julgar pelo que nós fizemos, pelo que nós falamos e pelo que nós deixamos de falar ou que nós deixamos de fazer. Peço que você me perdoe a exaltação. Se você concorda, por favor, deixa um comentário. Se você acha que eu estou errado, deixa também um comentário assim mesmo. Se inscreva no canal e um beijo no seu coração. Paz e bem, e que Deus te abençoe ricamente.